Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa queridíssima Rede Amiga Espírita, que traz para nós aí a oportunidade de uma aproximação, porque não importa onde nós estejamos, estamos sempre juntos, né? Olha só, essa facilidade da tecnologia é algo realmente encantador e a gente a cada dia mais recebe a prova de que Deus quer que a gente se una, que a gente possa estabelecer elos, ligações com mais facilidade. Hoje, na velocidade que existe dessa comunicação que a gente percebe que tem nas redes sociais e através de telefonia celular e de videochamada e etc., não há dúvida que a proposta divina para nós é da aproximação, é dessa facilidade, na velocidade, na qualidade, inclusive. Então, em meio a esse emaranhado tecnológico, nós ficamos satisfeitos de poder ter vivido mais uma semana, ter recebido a permissão divina de estarmos juntos, né, de estarmos aqui, e agradecendo de antemão a cada um de vocês por nos darem essa chance de sermos ouvidos, e não por isso, mas pelo objetivo primordial nosso aqui, que é o da divulgação da doutrina espírita através dessas ferramentas incríveis que nós encontramos muitas vezes colocadas à nossa disposição e que tem ocupado muito tempo da nossa vida, às vezes em coisas que fazem a gente perder tempo, né? Às vezes a gente fica vendo vídeo que não traz muito proveito, é mais um entretenimento, é mais um passatempo. Então, poder utilizar uma ferramenta que também é de passatempo, não tem mal nenhum nisso, utilizá-la de uma forma que a gente considera libertadora e transformadora no nosso entendimento, é para nós uma grande alegria. Tanto para a gente que está aqui estudando e tentando colocar na nossa vida o que a gente fala aqui, porque estamos todos aprendendo, né? Então é muito bom poder toda semana aprender algo novo. Então a gente apenas compartilha com vocês o que a gente está aprendendo. Nós não sabemos ainda colocar em prática, acho que quase nada do que a gente fala aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Então a gente já vai formando um bom conhecimento, que é o primeiro passo. O segundo passo vai ser a prática. Então, desejo que todos possam estar bem, com saúde, com alegria, com tranquilidade. E lembrando até que estamos passando um momento de tensão em relação aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós temos aqui toda semana aqui a informação de que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul são muito presentes aqui nesse estudo nosso. Então, deixamos de antemão aqui a nossa solidariedade, o nosso carinho, a nossa homenagem aqui a todos esses irmãos valiosos, né, sulistas que passam por esse momento de uma tensão muito grande, né, em relação às enchentes e todo o transtorno causado lá por essas questões climáticas aí. Então, de antemão, quero aqui deixar registrado que esse estudo nosso hoje aqui é em homenagem a esses irmãos que estão literalmente no sufoco. Nós desejamos, então, direcionar a eles exclusivamente toda a energia benfeitora que vai ser gerada aqui, está sendo gerada aqui nesse estudo de hoje, é em favor dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, em especial, tá? Eu sei que muitos deles estão aqui, até desejo que alguns deles se manifestem e falem aí para nós, escrevam se estão bem, se não estão, como é que está a situação lá, se está difícil, se está, eu estou morando aqui numa cidade, mas aqui minha cidade não foi atingida, ou então eu estou num local aqui que está difícil, está problemático aqui o negócio, então contem para nós, e vocês do Rio Grande do Sul, nossos amigos aí, por favor, contem para nós aqui, tá bom? Então deixa eu passar para a Estela aqui, senão nós vamos embora aqui, não para de falar aqui, aí a Estela não fica de lado aqui, coitada. Então bom dia para todo mundo. Coitada é engraçado. Bom dia, gente. Como você, André, falou, que legal, né? Usar essa ferramenta, que inclusive eu não sei como que vocês usam a internet. De vez em quando a gente vê entretenimento, mas uma coisa que eu aprendi, e até mesmo o Oceano inspira a gente nisso, esses dias a gente estava vendo sobre o horóscopo, e disse que a data de nascimento dele é uma pessoa que pesquisa muito, e é verdade. Quando a gente tem qualquer dúvida, a gente vai para o Google, e aí pesquisa bastante, né? Porque não adianta uma fonte só de informação, e a gente vai se informando, e isso é muito bom para a nossa vida.
não ficar com uma única verdade. E o evangelho faz bem para nós também, da gente usar na nossa vida, como o Sandra falou, vamos pegar essa teoria aí, tentar aplicar, e hoje vai ser um daqueles evangelhos que eu falo para o Sandra, esse capítulo aqui é um capítulo que ele nos liberta, nos ajuda, e nesse momento que a gente está vendo nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul passando por tudo isso, a gente se sente assim, poxa, eu consigo ajudar. É lógico que se você puder mandar um Pix, né, para algum lugar que está aí arrecadando verba, pegar a sua roupa, levar ali, aqui em São José do Rio Preto estão arrecadando na Polícia Militar. Todos os pontos da Polícia Militar estão arrecadando roupa de cama e alguns outros itens básicos de higiene e também roupas, né, que vai chegar o inverno lá no Rio Grande do Sul é mais rigoroso que o nosso, mas acredito que até chegar o inverno eles já tenham alocado melhor aquelas pessoas, né, que estão desabrigadas. Não é fácil não, hein, gente? Hoje pela manhã eu vi o sol batendo em mim, assim, a gente lembra do pessoal lá, que desespero. Mas vamos que vamos. Vamos aqui fazer esse evangelho e angariar recursos para tentar ajudar de maneira mais eficaz todo mundo ao nosso redor, até quem está distante, porque para nós aqui em São José do Rio Preto é bem distante Rio Grande do Sul, mas a gente consegue aí com o evangelho de hoje entender um pouco como funciona o mecanismo divino de compaixão e de prece, e bora lá. O Sandro agora vai dar os bons dias. Jesus abençoe a todos nós, que o nosso desejo de ajudar chegue aí até as pessoas mesmo distantes. Um abraço, então, para todos os irmãos sulistas aí, com grande ênfase, que consigam superar isso que eu tenho certeza que vão passar, que é um povo guerreiro, um povo trabalhador, é um povo aguerrido. O povo gaúcho é notável, assim, sabe? É um pessoal extremamente trabalhador e vai superar isso, eu tenho certeza. Nós vamos seguir em frente, depois de toda essa diversidade aí. Bom dia também para Paula Viscardi, a Sônia Sestari e a Anivalda Figueiredo, foi a última que deu um alôzinho para nós aqui. Eu vou convidar então a Estela para fazer para nós o nosso momento da oração. Vamos lá? Amado Mestre Jesus, adentramos nesse momento, nessa atmosfera de estudo, de amigos queridos que buscam a mesma mensagem, a mensagem de construção própria. Mestre, sabemos que nossos benfeitores amigos já estão próximos de nós, nos ajudando a abrir a nossa mente, limpando a nossa residência de nossas próprias energias perniciosas. Sabemos, Mestre, que esses mesmos benfeitores amigos nos acompanham na semana, tentando nos ajudar, nos esclarecer, para que nossos passos sejam mais firmes no Evangelho. Senhor Jesus, nesse momento nosso coração apertado, pois somos brasileiros, nos identificamos com a dor de nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, e esse aperto no coração, que gera uma compaixão, nos mostre sempre, Senhor, o caminho de como ajudar, não detendo em nós uma dor ou um sofrimento a ponto de não nos alimentarmos, não sorrirmos mais, mas que cada vez, Senhor, que a gente se sinta tocado por esses irmãos que estão em sofrimento, a gente possa enviar uma prece, uma boa vibração. Sabemos que vai chegar aos aflitos. Senhor Jesus, abençoai aquele povo, como todos os outros povos que possam nesse momento estarem sofrendo. Fome, frio, desespero, que a luz de sua esperança, de seu manto sagrado de paz e harmonia, possa fazer parte de seu cotidiano. Muitas pessoas que nunca buscaram o Senhor, muitas que buscam sempre, tenha misericórdia, Senhor. Amado Mestre Jesus, do mais, a gente tem que agradecer dessa corrente, todo mundo aqui junto vibrando pela paz, pelo amor e pela melhora íntima. Queremos, Senhor, caminhar mais perto de Ti e ao seu lado compor assim uma falange de pessoas do bem, pessoas errantes ainda, não perfeitas, mas tentando melhorar e acertar o tempo todo. Muito obrigado, Senhor. Que aqueça o nosso coração esse estudo
e todos os outros que vêm ao longo da semana, os obstáculos, as adversidades, que possam nos fazer crescer e que o sorriso no nosso coração possa brilhar, mostrando gratidão por estarmos aqui. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores, pois estamos dispostos a isso, e que assim seja. Hoje eu trouxe um livrinho, nosso livrinho está quase desencarnando. Olha lá, ó. Tá desmembrado. Olha lá saindo os pedaços aqui. Mas é muito bom, gente. Qualquer dia eu acho um desse novo para comprar. É versão bolso, se chama Paciência, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, uma mensagem bem curta. Aos serenos de plantão. Escuta aí, ó, senhor sereno. Sereno é uma coisa que cai quando tá época de muita umidade aqui no ar. Sereno, põe você é sereno com C. Vamos lá, sem brincadeira. Do capítulo 4, que se chama Impaciência. Vamos lá. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço. Interessante, né? Vem de fora o regaço, né? Vem de fora. Mas calma, se mantenha aí, porque junto com o regaço vem o auxílio. Mas aí a gente agita, a gente sai da serenidade, aí não entra o auxílio, né? O auxílio fica perdido no meio da... E não é o Auxílio Brasil, é o auxílio do Senhor Jesus. Isso. Vamos dar a última luzinha aqui. A Adriana Cavenaghi entrou, que eu vi. Um beijão para Adriana Cavenaghi, nossa amiga querida. Para Paula Sestari. E antes da Adriana também. Adriana Nazaré Santos. Isso. O Pietro Player. Bom dia, Pietro. Bom dia, Maria Helena Alves Pereira. Cristina França. Liliana Berto. Maria Célia Martins, de Badibacite. Nossa cidade irmã aqui. Deixa eu ver mais aqui. Quem que eu não falei o nome? Acho que eu falei o nome de todo mundo, hein? Sim. A Alessandra Oliveira Porto, bom dia, Alessandra, que chegou agora, e a Daniela Barbosa Félix, um beijo, Daniela, para você. Vocês são convidados, então, a me acompanharem na leitura, você com o seu evangelho aí, hoje, no de número 173, o nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O nosso é na página 300. Seu página 300, vamos ver o meu aqui. Exatamente, o meu 300 também. Página 300, o nosso... capítulo 27, Pedi e Obtereis, o penúltimo capítulo do Evangelho, hein? Estamos caminhando aí para o último, muito em breve. Então, o item 5, eficácia da prece. Vamos lá? Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, que assim vos sucederão. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse. A vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ponto ou outro, aliás, num ou outro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira
que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Será ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem, geralmente, só vê o presente, mas, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus, e espera. Mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. E se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu! Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esse caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira, o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que o levantem. E espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Vamos ao comentário da Estela. Eita, gente, eu não sei vocês, mas toda vez que a gente se encontra com esses esclarecimentos do Evangelho, fala: nossa, mas eu já abri esse capítulo tantas vezes, mas é como se fosse assim, você coloca ali, lembra as tochas antigamente que era de querosene, né? Aí ela vai apagando, depois você tem que pôr um querosene a mais ali para continuar brilhando. Acho que eu sinto isso quando a gente lê o Evangelho. Em específico, essa mensagem que se chama, olha só, eficácia da prece.
será que é eficaz? Quando muitas vezes sai da nossa boca, e é normal sair mesmo, a gente dizer assim, agora, né? Só nos resta rezar mesmo. É como se fosse um recurso, né? Fazer o quê, né? Sobrou isso aqui agora. Acabamos de comer a tábua de frios, agora só tem azeitona. Azeitona é a última que fica na tábua de frios, né? Né? O pessoal come o presunto parma, o queijo, o Gouda. Brincadeiras à parte, a gente vê a prece como um recurso assim, né? Vamos lá, né? Vamos rezar, né? Vamos rezar para o fulano melhorar. E muitas vezes é da boca para fora. Porque se a gente pegasse esse capítulo do Evangelho, enfiasse no peito mesmo, a eficácia da prece. Primeiro, o que é um evangelho desse? Ele é um código de conduta moral para a vida eterna, no qual, se eu aplicar isso daqui na minha vida, se eu conseguir aplicar uns 40% do que está aqui na minha vida, eu já vou ser um sujeito extremamente extraordinário, de uma capacidade de discernimento, de serenidade, de equilíbrio fora do normal. Então a gente usa muito pouco. E quando se trata de um recurso, é como se fosse assim, o maior poder que existe é o poder da prece, né? Chico Xavier já disse isso para nós. Se a gente fosse esperto, a gente viveria orando, como ele disse também. E a maior escada que nos leva a Deus, segundo Emmanuel, é a oração, depois é um livro edificante. Olha que interessante. Então a gente está aqui, falando de oração com um livro edificante nas mãos. Enfim. Quando o Evangelho trouxe para nós as notícias de eficácia, o que vai nos ajudar? E aí ele deixa claro aqui, o que Deus vai lhe conceder, se você pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Isso parece tão pouco. Mas você já resolveu algum problema na tua vida? Como se fosse assim, você está vivendo uma situação difícil. E quando você está vivendo uma situação difícil, pensa em todas que nós aqui, adultos, já vivemos, e foram várias. Você perde a fome, você dá uma tretada aí com as pessoas que moram com você aqui em São José do Rio, a gente fala tretar, né? Você briga, porque você sai do seu estado de serenidade, como a gente acabou de compreender aqui na mensagem da impaciência, do livro Paciência, a mensagem é Impaciência de Emmanuel. Então, você sai da sua serenidade. Aí, quando você lê que, então, se você orar, não é um passe de mágica que vai resolver o seu problema, mas você vai ganhar coragem, paciência e resignação. Todos os problemas da sua vida, se você tivesse tido 10% a mais de coragem, paciência e resignação, talvez não estaria nem a gente aqui falando sobre o problema, porque você nem ia lembrar. Muitas pessoas passam por dificuldades tão grandes e você pensa assim, essa pessoa não está sofrendo. Se fosse comigo, eu ia estar desabando. Porque muitas vezes ela tem uma paciência mais que você, uma coragem, uma resignação. Então é muito. Se eu orar com fé, então isso acontece. É muito. E aí o que mais pode acontecer? A gente vê estudos científicos que colocaram um grupo de pessoas no hospital que recebiam preces dos seus entes queridos. E sabiam que recebiam prece. Colocaram outro grupo que recebiam preces, mas não sabiam que estavam recebendo prece. E colocaram um terceiro grupo que não recebiam prece. Foi um experimento científico. Porque, afinal, a gente sabe que a ciência tenta provar o tempo todo a fé. Porque não é nada palpável, não é nada que a gente enxerga. Então, como diz no livro Mensageiros, Aniceto diz assim, a fé é atividade e é conversa incessante da alma. Então, quem está desencarnado lá também tem suas dúvidas. E a gente vê isso justamente numa dupla que estava conversando, falando assim, será que existe mesmo essa tal dessa encarnação? Será que é assim? Eles estão ali no mundo dos espíritos falando sobre isso. E eu não estou nem falando de fé sobre reencarnação, que também entra para nós da doutrina espírita, essa fé danada aí. Que é muito maravilhosa quando entra um ente querido, um ente familiar teu difícil, e se você entende sobre reencarnação, você acaba pensando, poxa, eu acho que eu prejudiquei essa pessoa aí. Porque vai pegar no meu pé assim, lá longe, olhou para minha cara desde bebê e já falou assim, não gosto. E aí, com a reencarnação, com a fé,
porque não veio ninguém e disse para mim que é assim, do mundo dos espíritos, pessoalmente sentou e falou, o negócio é o seguinte, aquela pessoa ali, ó, é reencarnação passada tua, é enrosco teu, você jogou no abismo, no barranco. É um tipo de fé, mas o que nós estamos falando é aquela fé de que tudo está no controle divino. E aí, no Evangelho agora é estudado assim, então tá bom, se tudo está no controle divino, muitas pessoas não oram, porque, uai, não vai fazer sentido. Você tá pegando fogo, vem alguém assim, dar aquela banadinha, faz sentido? Deixa pegar fogo, uai. Que exemplo dolorido, né? Então, o que acontece conosco? A espiritualidade vem mostrando para nós que existe essa eficácia, e a ciência comprovou isso, mostrando esses 3 casos aí das pessoas que recebiam oração e não sabiam, das que recebiam oração e sabiam, e das que não recebiam oração. O grupo que recebia oração e não sabia, ele teve uma melhora em quadros, por exemplo. Vocês já ficaram internados com algum ente querido? E teve aquela dificuldade, meu pai uma vez, gente, sem brincadeira, acho que furaram meu pai umas 40 vezes, porque idoso ele tem a veinha mais difícil, quem é enfermeira e técnico de enfermagem sabe disso, né? O idoso já tem aquela dificuldade, eles bebem pouca água, então tem aquela dificuldade de pegar a veia para colocar o soro ali. E você do lado, você sofre demais de ver aquele monte de picada. Criança também, criança vomitou 4 vezes e desidratou, já era, as veias estão secas. E você vê furando ali uma criança. Então, teve essas intercorrências diminuídas, de ter que ficar furando. De primeira, olha, pegou de primeira, que beleza. E que foi isso? Foi a eficácia da prece. Mas eles não sabiam. E aí, os que sabiam entraram e falaram, nossa, eu estou aqui no hospital, mas tem gente orando por mim. Ainda mais, menos dificuldade eles tiveram, menos infecções, mais facilidade em pegar a veia. Ah, mas vai passar uma sonda, passa de primeira, não machuca aqui, não machuca ali. Isso é muito? Para quem está internado, você sabe que isso é muito. A internação passa como foi ali. Eu me afastei de casa, mas até que eu não sofri muito, não. E os que não receberam prece tiveram todas essas dificuldades. Tudo comprovado, anotado cientificamente. Ah, mas isso daí não basta. O que a doutrina espírita fala para nós de algum caso? Vamos pegar o livro No Mundo Maior, que tem uma mãe, que na época, lá no livro, é descrito que ela tem um filho mongolode, que hoje não usa mais esses termos. E é um menino, se eu não me engano, de 8, 9 anos, que ele está na cama, ele é surdo, ele tem todas as dificuldades que você possa imaginar. E André Luiz, que já teve em encarnações passadas, ele era médico, ele passa por um processo de ganhar uma visão além do alcance, de perceber ali, fazer uma anamnese de tudo que acontecia com aquele corpinho, de maneira a enxergar o mundo espiritual. E ele, com todo aquele quadro científico da patologia daquela criança, ele falou assim, nossa, mas se essa criança tem tudo que está falando aqui, ele está muito bem. Como? Como pode ser isso? Aí vem o espírito e diz assim, sabe por quê? Porque a mãe, ela tem rotina de prece. Ela tem horário fixo para rezar. Isso ajuda? Ajuda muito, gente. Você já fez aí um horário fixo para rezar diante de algum problema? É uma disciplina que os espíritos precisam. Você consegue, pensa aí no seu dentista. O seu dentista não é 24 horas, que existem, né? Aqueles plantões de emergência, 24 horas. O seu não é. Muitas vezes fala assim, nossa, eu tô com uma dor no dente aqui, aí você liga lá e fala assim, só semana que vem. Tem uma sexta-feira da semana que vem, você tá na segunda-feira, ele fala, meu Deus, são mais de quase 15 dias aí, como é que vai ser? E é assim que funciona com o odontologista. Agora, imagina um benfeitor que no Livro dos Espíritos diz que a ocupação deles é fazer o bem. Você é uma pessoa sem tempo? Gente, todos nós somos. Quando você não está com um problema tipo depressão, não está vivendo algum tipo de problema, como os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, você é uma pessoa muito útil, eu tenho certeza disso.
Todo mundo que está aqui somos pessoas úteis. Termina esse estudo, cada um vai fazer uma coisa. Você já tem até na tua cabeça aí o que você vai fazer. Eu tenho na minha. Minha mãezinha vai tomar café da manhã na hora que eu terminar o estudo aqui. Todos nós já temos. Aí depois que ela termina o café, eu tenho outra coisa para fazer. E vocês também são assim. Terminou aqui, você não vai fazer assim, agora fazer nada, né? Vou ficar aqui de boa. Você deve estar com algum problema. Porque todos nós gostamos de ser úteis. Assim são os benfeitores. Porém, quando você marca a hora, o negócio fica mais eficaz, gente. Você imagina? Imagina, falar assim, eu vou chegar lá no meu odontologista, ele vai me atender. Ele nem sabe o caso, você não comunicou antes, você não marcou horário, não fica ali, é um negócio meio desconcertante, né? Você chegar na casa de uma pessoa e falar, visitinha, do nada. Bate na porta, fica a dica, gente, não vá visitar as pessoas sem avisar. Porque é um preparo, é gostoso. Né? A gente fala, nossa, eu vou dar uma ajeitada aqui na casa, vou arrumar a cadeira. Nosso amigo Sérgio Scherce veio em casa aqui, o Sandra correu lá comprar um pão de queijo gostoso, né, amor? É assim, a pessoa avisou que vai chegar. Da mesma maneira, é uma prece com hora marcada diante do seu problema. E quando o Oceander leu, então, aquele menino de 8 anos, só terminando o caso aqui, a mãe dele tinha um horário marcado. Quem que vinha ali? No livro dos espíritos diz, espíritos afins. Até familiares teus que tenham um merecimento de poder visitar a residência, eles vêm nesse momento da prece. E o que eles vêm fazer ali? Eles vêm derramar em nós as vibrações que às vezes a gente não consegue ali no centro tomar um passe, a gente sente aquele acalento, o abraço de um benfeitor. Oh, delícia, hein, gente? Bom, seguindo aqui, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de entrar na prece e quando foi dado o conselho, seguir o conselho. Tem uma historinha, não sei se vocês já ouviram essa história, que é um alpinista, esse povo que sobe nas paredes aí, gente, das montanhas, e ele subiu, começou a anoitecer, a corda dele arrebentou, igual de filme, aí ele foi caindo, e ele grudou a picareta dele assim, e não sabia quanto ele estava de altura, e começou a rezar. E neve caindo. Começou a rezar, o anjo se aproximou, porque é assim, eu imagino que é assim que acontece. Dizem que essa história é real, gente. E sabem de tudo isso porque vocês vão ver o final da história, quem não conhece. E aí ele começou a rezar, grudado na corda, à noite, não olhava para baixo, não via absolutamente nada, porque o equipamento dele, lanterninha, caiu tudo com a queda. Lá ali, por último, ele conseguiu um golpe assim, ficou parado segurando a corda, que estava amarrada ali na picareta dele. E aí ele começou a rezar e veio uma voz do seu próprio benfeitor, anjo de guarda, espírito afim, que estava ali, se aproximou por meio da prece e disse assim, corta a corda. E ele ouviu, corta a corda. Aí ele olhava para baixo e falou, eu vou me cortar a corda aqui, eu vou me arrebentar. O que aconteceu ao final da história? Amanheceu o vilarejo lá, encontrou ele a 1 metro de distância do chão, segurando a corda congelado. Poxa, mas por que o benfeitor também não apareceu, iluminado, e disse assim, corta a corda aí, porque senão não tem o mérito da sua fé. Nós viemos aqui na Terra para aumentar tudo que é de bom, aumentar a alegria, aumentar a generosidade, aumentar a paciência, aumentar a serenidade, aumentar tudo, inclusive a fé. Se vem o Espírito, clareia tudo e mostra para ele ali, onde ia estar a fé dele? Porque foi muito nítido que ele ouviu. Enfim, quantas vezes nós não escutamos? Você faz uma prece porque você está aí tretado com a sua sogra, com o seu cunhado, e vem a mensagem assim, perdoa. Aí você até fala em voz alta, porque eu não vou perdoar não, eu cansei. É só eu que dou o braço torcer. A gente até verbaliza. Aí você começa um diálogo com o seu benfeitor, que você está lá, Senhor, eu queria tanta paz na minha família, e tá difícil, Senhor, nisso você já... falou em paz, começou a rezar. Aí vem benfeitor e fala assim, releva. Mas eu cansei de relevar, Senhor. Abre a cabeça do fulano, e o fulano não reza, o fulano não quer melhorar. Ele quer te bombardear. A mensagem veio para você que orou. Então, diante disso tudo, a gente pensa assim, poxa, mas seria tão mais fácil, só para terminar o caso,
Seria tão mais fácil como foi para Paulo de Tarso, que era Saulo. Saulo, maior perseguidor dos cristãos, foi o que matou, primeiro ser que começou a matar cristão no mundo na perseguição foi Saulo. E matou Estevão, nada mais, nada menos que um mártir do cristianismo. Sem conhecer Jesus, ele amava e propagou a mensagem cristã. Ele matou Estevão e seguiu e perseguindo. De repente, ele cai do seu cavalo no deserto. Aparece nada mais, nada menos para ele que Jesus. Aí, ao invés dele falar assim, ai, nossa, mas você também, Jesus. Não, ele só olhou Jesus, sentiu a grandeza da mensagem e disse, o que queres que eu faça? Dali em diante ele ficou cego e foi, quem conhece a história dele, virar Paulo, né, que hoje para nós é tudo que você assistiu de missa, já assistiu missa na tua vida? Então, foi a Cartas de Paulo. E aí a gente vê e pensa assim, poxa, mas também, né, ué, apareceu Jesus na tua frente, é claro, será mesmo, gente? Quantas vezes já apareceu uma mensagem na tua pulsa, assim, ó, você tá uma pessoa muito raivosa, ó, você tá uma pessoa que precisa perdoar, olha, é tudo mensagem cristã. Aí você acha mesmo que vai aparecer Jesus e você vai falar, que queres que eu faça, mestre? Não, o tempo todo nós fazemos essa visitinha a Damasco aí. Jesus não vai vir pessoalmente no seu problema aí, que nesse momento ele está cuidando de coisas maiores, ele manda benfeitores, ele manda os seus terceirizados, iluminados, soprar no teu ouvido, tenha mais paciência. Ele usa os seus amigos, ele usa os seus familiares para mostrar para você o que você quer que Jesus venha, reencarne e diga na tua fuça. Não é assim, gente? Vem um amigo e fala, vem o benfeitor e fala, vem um familiar e fala, aí você tropeça, aí você começa a tomar remédio. Mas não, mas se fosse assim mais fácil, Jesus viesse e falasse, mas Jesus já falou, o evangelho já fala, é serenidade, é perdão, é paciência, é generosidade. Então, vamos orar e entender a mensagem que vai vir na nossa cabeça, que com certeza vai ser algo de mudança e a gente tem que aceitar. E vamos que vamos, né? O evangelho é muito claro em trazer para nós, logo no início, que há um ledo engano nas pessoas que pensam que não é necessário fazer prece, porque Deus já sabe de tudo. Sem dúvida, Ele sabe de tudo. Só que existe a informação de que há uma flexibilidade em tudo que pode acontecer, porque não existe o chamado determinismo, é isso que tem que ficar bem claro aqui. O determinismo é um termo que designa assim, tudo já está escrito, não tem como mudar nada, nós apenas estamos cumprindo o roteiro engessado, concretizado, não tem como fazer nada para mudar. Quem acredita nisso não vê motivos para orar, porque fala assim, eu vou orar para quê? Já está tudo escrito. Não tem mais o que se fazer. Quem pensa e acredita no determinismo, e quem segue o determinismo como um sinal de que a vida está fadada a seguir o seu fluxo independente da nossa ação, aí realmente eu vou falar para você assim, pode até desligar agora esse vídeo aqui, esse vídeo não vai fazer sentido para você. Porque nós estamos aqui estudando algo absolutamente diferente do determinismo. Estamos aqui com a informação de que existe uma maleabilidade, uma flexibilidade divina nas nossas vidas, que permite com que a gente faça escolhas e transforme o nosso destino. Existem coisas que estão pré-determinadas, como, por exemplo, eu vim pré-determinado a nascer do sexo masculino. Eu vim pré-determinado a nascer aqui em São José do Rio Preto, a ser brasileiro, até ser careca, a ter essa fisionomia. Isso aí não tem como mudar, isso é um determinismo já concreto. Por mais que a gente possa mudar, né? Eu posso assim, não posso escolher o lugar que eu nasci, mas eu posso escolher o lugar onde eu vou viver. Eu posso mudar de cidade, por exemplo, mudar de país. Eu posso fazer um implante de cabelo, pôr uma peruca, sei lá, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso mudar muitas coisas. Então essa é a prova de que o determinismo não é algo presente em tudo. Existem coisas determinadas, como por exemplo, eu não vou conseguir nunca ser negro, eu não vou conseguir ter a pele negra. Não tem jeito, eu já nasci com essa cor aqui e não tem como mudar. Eu não vou conseguir mudar a cor do meu olho. Talvez inventem um dia um mecanismo artificial
que mude lá, sei lá, um pigmento e coloque lá na minha retina e eu fico com a cor do olho diferente. Sim, mas vai ser artificial, não vai ser real. O que não tem como ser mudado é determinado pela providência divina. Agora, todo o restante, tudo pode ser mudado. Você escolhe, por exemplo, hoje eu estou vendo o pessoal escolhendo estar aqui. Você poderia estar escolhendo fazer qualquer outra coisa do que estar aqui assistindo a gente. Então, baseado nessa flexibilidade que Deus nos permite, Deus nos dá recursos, por exemplo, materiais, para que a gente não sinta dor e tome um analgésico, e você não sentir dor. Você não precisa ficar com infecção, você toma um antibiótico para matar a tua infecção. Então, assim, a informação do Evangelho para nós hoje é assim: a prece, a oração pode mudar os seus destinos, sim. Aí aqui tem um texto que eu até trouxe em destaque, ó. Deus não pode anular certas leis segundo os caprichos de cada um, mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. Quer dizer, você tem um monte de recurso aí. Você tem pernas é para andar. Você tem vontade é para pôr em prática. Você tem inteligência para usar. O homem sendo livre de agir, num ou outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Olha isso. Estamos vivendo de consequências de acordo com as nossas decisões ou pela falta das nossas decisões. Você pode estar hoje usufruindo de benefícios, por exemplo, materiais, que você tomou decisão para não, eu vou estudar mais, não, eu vou trabalhar mais, eu vou poupar mais, eu vou me dedicar mais. E o outro ao seu lado, vivendo circunstâncias semelhantes, pode ter falado assim, pensando bem, tá difícil a vida, hein? Eu acho que eu não tenho mais o que fazer, não dá para mudar nada, a situação está difícil, estamos em crise, o governo ajuda, meu pai nunca me ajudou em nada, e aí você fica parado. É escolha. O que eu quero dizer com tudo isso, com esse enredo aqui? É que o poder está nas nossas mãos também. Se não fosse assim, a vida seria muito chata e não haveria progresso na humanidade. Se não existissem pessoas que trabalhassem duro e pesquisassem, e enfiassem a cara, sabe, e tivessem coragem de modificar os nossos destinos, o mundo seria como ele era 100, 200 mil anos atrás. A gente está aí nas cavernas ainda. Então foi através da coragem, da força, da determinação de milhões de homens, de mulheres, né, que habitaram esse mundo, que nós estamos aqui hoje. Por exemplo, falando de uma doutrina que teve que ter a coragem, o enfrentamento de um indivíduo extremamente intelectual, totalmente científico, aliás, melhor dizendo, totalmente cientista, né? Totalmente baseado naquilo que tem como ser provado, e enfrentar todas as adversidades que vinham contra ele. Esse indivíduo se chamava Hippolyte Léon Denisard Riveio, ou popularmente conhecido como Allan Kardec, como se auto-intitulou. Se não fosse a coragem desse homem, nós não estaríamos aqui hoje fazendo esse estudo. Então nós devemos, eu devo a Kardec, né? Eu, Estela aqui, a Rede Amiga Espírita deve a Kardec essa oportunidade de ter feito esse enfrentamento, ter feito essa chamada codificação ou essa observação atenta e científica de tudo que era chegado a ele. Então ele teve que ter essa escolha, ele fez essa escolha. Não, eu estou vendo que tem um princípio inteligente nisso, vou estudar isso e vou divulgar isso. Kardec, agindo dessa maneira, nos proporcionou estarmos aqui hoje, mas antes, sem dúvida nenhuma, eu acredito piamente que ele fez muitas reflexões que nós podemos considerar como orações, pedindo força, pedindo coragem, que é o que o texto aqui nos orienta a fazer. Não peça prato de comida pronto, porque Deus não vai vir te dar. Assim como o anjo não apareceu, que a Estela falou, para poder livrar aquele homem, né? O anjo apareceu para que ele cortasse sua corda e pudesse se libertar, então, daquela prisão ali, de ficar num local de gelo, né, pendurado, mas ele não ouviu. Então, assim, não vai haver nada que vai chegar de bandeja para nós. Porque se assim fosse,
nós estaríamos fadados à lei do menor esforço e fatalmente nós não faríamos mais nada, né? A gente esperaria sempre os anjos chegarem. Mas pensando bem, Estela, estou sentindo uma dor aqui nos meus rins, mas eu não vou tomar mais água não. Sabe por quê? Tá vindo um anjo aí que ontem ele me socorreu. E esse anjo vai me trazer assim, ele vai chegar em mim, vai pôr a mão nos meus rins assim, e meus rins vão sarar. Então, de modo que eu ia até pensei em beber água, mas não vou beber não. Tá chegando um anjo aí, sabe? Ele vai curar meus rins. Então, isso não vai acontecer. Se você não beber água, seus rins não vão funcionar adequadamente. Se você não cortar a corda, se você não ouvir mais sua intuição, se você não tiver coragem de se levantar e seguir o caminho, como o exemplo do texto aqui diz, falando do homem que estava no deserto com sede e recebeu uma intuição para que caminhasse em determinada direção, se você não se levantar e caminhar, não vão vir te carregar no colo. Eu tenho usado isso muito até nas últimas palestras recentemente, uma ideia que me veio na cabeça que é assim, eu acho que eu até falei aqui já em outros evangelhos, se eu falei, alguém vai lembrar disso. Jesus não vai te carregar no colo. Aliás, Jesus jamais carregou qualquer pessoa no colo. Jesus ajudou, orientou, ensinou o perdão, ensinou a resignação, ensinou a fé, ensinou a coragem, ensinou o trabalho, mas perceba que ele ensinou para que a gente executasse. Ele não veio intervir, ele não pôs a mão na cabeça da gente e resolveu os problemas sem a nossa intervenção, sem o nosso pedido. Ele não chegou no cego e falou assim, vem cá, cego, vem cá, chega aqui. Você que está aí sem enxergar, eu vou te curar. Não, ele não fez isso, ele perguntou o que a pessoa queria. E aí o cego falou, Senhor, que eu veja. Vocês não consideram esse pedido semelhante a uma oração? Teve que partir dele a decisão de sair da cegueira. E aí então Jesus fez o procedimento que o tirou da escuridão dos olhos, né, dos olhos carnais. Isso mostra para nós que é preciso que a gente peça, que a gente tenha vontade, tenha desejo, senão não há mérito, não há entendimento do porquê que as coisas se resolvem. Se eu não me levantar e caminhar, eu vou continuar no deserto e vou morrer de sede. Então é preciso que haja uma força interna, até porque, por exemplo, pegando o exemplo daqui do Evangelho, se aquele cara que ficou no deserto lá resolvesse falar, não, quer saber? Tá tudo perdido, eu não tenho mais o que fazer, eu tô aqui no deserto já há muito tempo, tô vendo que já estão se esgotando as minhas forças e eu vou morrer desidratado. Então eu vou ficar aqui mesmo. Pensando, nem vou gastar minha energia porque é perder tempo. Eu vou deitar aqui mesmo e vou esperar, daqui a pouco a morte chega. Tudo bem, isso já aconteceu com muitas pessoas, acontece até hoje com nós. A gente deita e espera o fim terminar, né? Sem a nossa intervenção, a gente fala, não vou fazer mais nada, desisto. O indivíduo vai desencarnar, vai chegar no mundo espiritual, vai observar todo o contexto que levou ele àquele fim, e ele vai programar uma nova existência, aproveitando o ensinamento que vai ter também na erraticidade, vai ter novas orientações, diretrizes dadas no mundo espiritual, para que numa outra encarnação ele adquira mais coragem. Não, eu vou me determinar, realmente, aquele dia lá eu desencarnei, eu poderia ter caminhado, faltava só uns 1000 metros para eu chegar no local que tinha água, mas eu resolvi deitar lá no chão e esperei a morte chegar. Eu prometo que se um dia tiver uma circunstância semelhante, eu vou criar mais coragem e vou seguir adiante. Então, assim, Deus não tem pressa. Mas, assim, nós estamos fadados a certos determinismos, sim, mas não todos. Vamos dizer aqui, falar um número aqui, coisa da nossa cabeça, tá, gente? Não está escrito em livro nenhum isso que eu vou falar aqui agora. Vamos dizer assim, você tem 30% de determinismo na tua vida. Você quer saber como é que a tua vida vai seguir? 30% não tem como você mudar. Por exemplo, você não consegue mudar quem são seus pais, quem são seus irmãos. Às vezes você consegue mudar de marido, de esposa, separa e tal, caso com outra pessoa, isso você consegue. Você não consegue mudar, por exemplo, quem são seus filhos. Você não vai conseguir mudar isso. Você não vai conseguir mudar, por exemplo, de uma forma muito contundente, né, o seu aspecto físico. Por exemplo, eu tenho uma altura aqui que eu não consigo me tornar mais alto. Eu gostaria até de ser mais alto. Não vou conseguir mudar. Agora sim, se eu vou ter uma vida feliz, se eu vou aproveitar bem a existência, se eu vou conseguir focar mais no lado bom da vida,
Se eu vou trabalhar mais ou se eu vou trabalhar menos, isso são escolhas que dependem de mim. Então, aí se enquadra os 70% restantes. E muitas pessoas acreditam que é o contrário. Não, é 80% da vida já está escrito, não tenho o que fazer, 20% só que é o que eu posso fazer. Lê do engano. É muito mais da metade que você pode mudar na sua vida. Muito mais, sem dúvida nenhuma. Então, a eficácia da prece é no seguinte sentido. Quando eu faço escolhas e comunico a Deus, na verdade, Deus já sabe o que eu vou pensar até. Ele já tem conhecimento de qual será o meu pensamento. Então, não é para informar Deus, é para me informar do que eu preciso fazer. Então, por exemplo, se chega um momento da vida que eu percebo que eu estou ansioso, e eu começo a pensar assim, nossa, Jesus, Deus, Dr. Bezerra, né, sei lá, Chico Xavier, me ajudem aí, eu quero sentir menos ansiedade, eu estou percebendo que eu estou aflito, eu não estou respirando direito, eu estou percebendo que eu estou trêmulo, eu estou começando a esquecer das coisas, porque não está oxigenando bem meu cérebro, eu quero ficar mais calmo. Então vocês me ajudem, vocês me dão força para eu ficar mais calmo? Esse pedido já é quase que apenas assim um informativo para si mesmo. Você começa daquele momento em diante a já começar a ser mais cauteloso nos seus pensamentos para diminuir esse índice de ansiedade. Então você começa assim a melhorar. Aí você fala, ó, você viu como é que Deus me ajudou? Eu fiz um pedido para ficar mais calmo, eu estou me sentindo hoje bem melhor, bem mais sereno, mais tranquilo. E aí, o Evangelho ainda dá um destaque no final, dizendo assim, o tolo atribui tudo a si mesmo. Não, você vê? Fui eu que... Sabe como é que é? Você é um cara muito controlado, né? Eu percebi que eu estava lá descontrolado, ansioso, e eu percebi que agora eu me corrigi, eu sou uma pessoa muito capaz, e o acaso me salvou, o destino me fez ser alguém mais sereno, já aquele que tem mais sabedoria e se entende como parte integrante de um todo, que eu acredito que somos todos nós aqui, que temos fé, que seguimos um princípio religioso, seguimos uma doutrina que nos orienta a essa questão religiosa do religar e nos ligarmos a Deus. Então, quem tem esse entendimento já atribui assim, eu fiz um pedido, mas também fui auxiliado. Tive ali energias que foram colocadas em mim de tal modo que hoje eu percebo que estou numa linha de mais serenidade. Não estou mais tão ansioso como eu estava antes. Não estou mais tão aflito, tão preocupado, tão angustiado. Eu estou mais assim, mais cauteloso, mais sereno. Isso eu devo à providência divina que eu solicitei na minha prece. Gosto sempre de lembrar dessa história. Perguntaram para o Chico quantas vezes deveríamos orar por dia. E o Emmanuel ao lado pediu que o Chico respondesse o quanto mais vezes possível. De tal modo que chega um momento que a nossa vida vai ser, assim, de muitos momentos de prece e poucos momentos de desconexão com Deus. Então, é um assunto amplamente a ser estudado, não dá para falar aqui em poucas palavras, o nosso tempo já vai acabando. O capítulo segue, vixe. E a gente percebe que há muito a ser estudado em relação a esse assunto, mas basicamente eu quero concluir dizendo o seguinte, quando nós nos dedicamos a orar mais, nós encontramos soluções que nós não imaginávamos. E a gente acorda com aquele pensamento, nossa, eu acordei, dormi com um problema, acordei com a solução, mas eu dormi com um problema pensando em resolver a solução, e esse pensamento pode ser considerado uma prece, pode ser considerado ali uma oração, que nos conecta a benfeitores que têm adiantados quilômetros à nossa frente, milhas à nossa frente. Então, você que está me ouvindo aí, que está aqui nos assistindo, estamos agora em 212 aparelhos, somados a todas as redes sociais aí, só para vocês terem uma ideia, ó, nós estamos agora no X, né, no antigo Twitter, em 69 pessoas, na Rede Amigo Espírita Internacional em 9, na Rede Amigo Espírita no YouTube principal em 31, na USE de Rio Preto em 2, no canal Espiritualidade de Rio Preto 23, no meu perfil no Facebook em 57, e na Rede Amigo Espírita na fanpage em 20. Somando agora 211 aparelhos. Você vai encontrar, não só agora, mas durante todo o trajeto da sua vida, muitos desafios. A tendência é de que os desafios vão se tornando mais amenos. Nós vamos evoluindo, vamos nos tornando mais sábios, vamos conseguindo lidar com os problemas com mais facilidade. Diante desses desafios que você vai encontrar no teu caminho, eles não estão para te fazer sofrer.
como foi usado no exemplo também aqui do Evangelho, dizendo que um cirurgião não livra o doente da necessidade de ser cortado, de ser ali, né, de ser feita ali uma incisão com seu bisturi. Quer dizer, a pessoa vai ter que tomar anestesia, vai ter que passar por um corte, vai ter que ser aberto, às vezes, o seu abdômen ou o seu tórax para poder fazer uma cirurgia reparadora. Então, você vai ficar depois de um tempo com dores, mas você vai estar em processo de cura. Você não vai ficar livre das dificuldades, mas você estará sendo operado. Deus está operando em nós. A providência divina está querendo que a gente se conserte, que a gente se cure, que a gente se livre das chagas e das enfermidades. Quais são essas enfermidades? A nossa moral. A nossa moral precisa ser operada, precisa ser costurada, precisa ser remediada, tratada. Vou inventar uma palavra aqui agora, hein? Fisioterapizada. Fisioterapizada. Vocês entenderam. Nós precisamos de fisioterapia espiritual, precisamos de fortalecimento da musculatura do nosso entendimento, da nossa moral. E isso é dolorido. Para você ficar forte, você tem que pegar peso e às vezes teu músculo dói. Você pega peso lá, você chega até a fazer careta assim, ó. Tá doendo? Tá doendo. Meu músculo tá queimando, só que teu músculo tá ficando forte. Você tá com o braço aí, ó, mais grosso que estava antes. Nesse processo todo, nós estamos crescendo, nos fortalecendo, nós estamos aprendendo. Então, para poder facilitar esse processo longo que nós vamos ter pela frente, que já é longo, já há milênios, que nós estamos aqui em busca disso, nesse processo todo, ore mais, entre em prece. Entre no teu santuário, o santuário aqui, ó, teu santuário divino. Entre dentro de você, mentalize o que você quer, mentalize as soluções que você tem que fazer, os mecanismos que você tem que tomar, as decisões que você tem que tomar, e pratique, faça. Se você sabe que para poder sair do atoleiro você tem que ligar o trator, então você dá partida no trator aí, acelera ele, engata a marcha, solta a embreagem, acelera e o trator vai sair do lamaçal. Então, não espere que o trator se ligue sozinho, que ele acelere sozinho, que ele solte a embreagem sozinho. Seja você o motorista do seu trator. Faça escolhas assertivas e programe isso na sua prece. A providência divina vai te ajudar de formas que você nem imagina. Eu não dá tempo de contar aqui, mas se eu contar para você, dá para fazer acho que um estudo aqui de mais de horas, de eu contar para vocês coisas da minha vida, de soluções que eu queria buscar e que apareceram, assim, sabe? Vixe, dá uma palestra. Apareceram e parece que é um passe de mágica, e não foi. Eu fiz uma intenção, eu fiz um desejo, eu fiz um pensamento positivo para que aquilo acontecesse. E esse pensamento conspira a nosso favor. Da mesma maneira, se você pensar mal dos outros, aquele mal vai voltar para você, porque você está produzindo ele. Então pense no bem, ore, faça suas preces, desejando as soluções, mas sempre de uma forma pacífica, sem ferir o livre-arbítrio de ninguém, sem violentar ninguém. Não ore pedindo para alguém sumir do teu caminho. Não ore pedindo para alguém morrer, por exemplo. Isso não vai dar certo, porque Deus não atende os nossos pedidos quando eles podem prejudicar terceiros. Deus só atende pedido que pode te beneficiar e beneficiar quem está ao teu redor. Agora, você não pode fazer oração pedindo prejuízo a ninguém. Semana que vem a gente continua, então. Vamos falar da ação da prece e a transmissão do pensamento. Vai dar aí uma grande contribuição para que esse assunto aqui continue. Mas por hoje fica assim. Eficácia da prece tem? Tem. Quem ora vive melhor? Vive. Quem faz pedidos mentais pode ser atendido? Tem mais chance de ser atendido que aquele que não pediu nada. Tem coisa que você pede que Deus não atende? Tem também. Porque ele sabe que aquilo, se for resolvido, pode te trazer prejuízo ou pode prolongar as tuas dores. Então, tem soluções que você pensa que são boas, mas não são. Deus, que sabe mais do que nós, o que é bom para nós, entende assim: ai, Deus, me deixa ficar milionário, vai ter um prêmio na Mega Sena, vai correr sábado, agora 100 milhões, deixa eu ganhar. Aí Deus pensa assim: bom, se ele ganhar pelo histórico dele que eu estou vendo aqui, teve umas 15 encarnações já na total abundância material. Se arrebentou em todas. Eu acho que ele não está preparado ainda não.
deixa essa Mega Sena para depois aí. Pai, mas eu pedi lá para ganhar na Mega Sena. Pelo menos acertar 5 números, então. Deus não deixou acertar nenhum, rapaz. Pois é. Se você anda jogando aí já há muito tempo e não está dando certo, é sinal que Deus está entendendo, a providência divina entende que você não está preparado ainda. E acontece comigo isso. Já joguei umas 1000 vezes, nunca ganhei nada. Então vamos continuar aqui, né? Então vamos lá, meus amigos, finalizar então, agradecendo hoje a nossa audiência aqui, que está bem grande, bem acima da média aqui geral. A gente tem sempre em média 150, 140 aparelhos, né? Hoje nós estamos aqui em 210 nesse momento. Realmente surpreendente para nós aqui. E a gente, além de agradecer, a gente fica muito contente, né? De ver que está chegando a informação a mais pessoas. Vamos então para o nosso momento da oração, para finalizar? Eu vou lá servir minha mãe, que já deu uma atrasadinha. Deus abençoe a todos aí, gente. Muito obrigado pela companhia e vamos que vamos. Se você tiver com o seu copinho com água aí para ser fluidificada, aproveite que esse é o momento. Vamos lá? Quem vem comigo? Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade aqui hoje falando da prece e fazendo uma prece, te dizendo de coisas que o Senhor sabe que já estão no nosso coração. Sem dúvida nenhuma, mestre, tudo que eu estou falando aqui agora, nesse instante, o Senhor já está sabendo de cada palavra que vai sair da minha boca aqui. Mas nós não estamos aqui para te informar de nada, porque nós sabemos da tua enorme competência. O que dirá então de Deus, nosso Pai, que nos criou a todos, inclusive ao Senhor Jesus? Será que quem nos cria não tem ideia do que se passa na nossa mente? Então hoje, mestre, nessa oração final aqui, eu quero apenas te dizer que nós entendemos qual que é o sentido da oração. É esse momento de reflexão, é o momento de entrarmos num quartinho e que esse quartinho possa aí ser proveitoso, que a gente vai dentro dele verbalizar e mentalizar as soluções que nós queremos para o nosso destino. Nós sabemos aqui hoje que existem muitas coisas que já estão acontecendo que não conseguiremos mudar, mas a grande maioria delas está em nossas mãos, nas nossas escolhas. E eu desejo, mestre, profundamente, que todos os irmãos aqui reunidos nessa corrente do bem possam sempre fazer escolhas assertivas, escolhas com sabedoria, escolhas que primam pelo bem-estar de todos que estão ao seu redor. Que as nossas escolhas não sejam egoísticas, não sejam exclusivistas, não sejam direcionadas somente a um pequeno nicho, e que nós possamos, nesse momento, aproveitando o entendimento aqui da manhã, e direcionar para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul as nossas boas vibrações, que possam encontrar soluções, que possam trazer às suas existências providências urgentes, resolutivas, para resolver não somente a parte material, que a gente viu que foi bastante prejudicada, mas também a parte emocional. Que nenhum dos nossos irmãos perca a sua fé, que todos aqueles que nesse momento ainda padecem de sofrimentos, pela perda de entes queridos, pela perda às vezes de um animalzinho, que possam se recompor o quanto antes, que possam receber nesse instante as nossas energias aqui que estão sendo formadas em coletividade, não importa onde cada um de nós esteja nesse mundo. Que o nosso pensamento chegue e ilumine todo o estado do nosso querido Rio Grande do Sul. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ouvir. Nós desejamos continuar caminhando ao teu lado e servindo mais, orando mais, nos comprometendo a ajudar as pessoas que necessitam nesse mundo, inclusive e principalmente aquelas que estão ao nosso redor.
Mais uma vez te agradecemos, Mestre, por essa manhã e pedimos a tua permissão para que semana que vem continuemos esse estudo que nos traz tantos benefícios. Que o Senhor possa permitir que nós estejamos aqui semana que vem com saúde física e espiritual e que muitas providências positivas possam chegar aos nossos irmãos gaúchos. Na tua bênção, Senhor Jesus, mais uma vez, muito obrigado por essa manhã e que assim seja.